Paz do Senhor Jesus. Oremos pelas crianças. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial que estamos aqui na tua casa para aprender mais da tua palavra. Que nesta manhã o Senhor possa, Pai, abençoar cada criança que aqui está à frente. Que o Senhor ilumine a mente deles. Que as professoras, Pai, sejam cheias do Espírito Santo e transmitam a mensagem do Senhor. E que eles aprendam, compreendam e pratiquem depois. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Novamente, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Meu querido amigo Marcelino nos convidou. É sempre bom estar ministrando a palavra do Senhor e revê-los. Eu agradeço pela confiança do Marcelino, a priori, de me convidar, e do pastor da igreja, por também nos convidar, por aprovar, nos permitir estar aqui ministrando essa tão séria e importante lição que eu gosto sempre de um dia antes de ministrar, repassar. A gente estuda durante a semana antes, e um dia antes eu gosto de ler tudinho de novo, para poder você chegar com tudo fresquinho na cabeça, E aí, eu falando com a minha esposa ontem, falando assim, amor, essa lição aqui, ela merecia nos permitir discorrer alguns bons dias só esse tema. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, não vou dizer que se perdeu, mas ela passou por tantos desafios durante a sua jornada, que algumas coisas foram ficando no caminho que não podia ter sido perdido. E eu acho importante que tenha dois pontos principais da lição, que a gente vai falar aqui hoje sobre isso, que esses dois pontos, eles nos lembram sobre a missão principal da igreja, enquanto ela traz o evangelho do reino, e incluído no evangelho do reino, o evangelho da salvação. Não só o evangelho da salvação. O evangelho da salvação é importantíssimo, porque é a garantia da entrada no reino dos céus, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Beleza. E o evangelho do reino? É esse evangelho que a igreja precisa conduzir. E é sobre esse evangelho que a gente vai falar um pouco mais hoje, que é o mesmo evangelho, só que ele é aquilo que Cristo falou lá no início, que é chegado a vós o reino dos céus. E eu gosto de pontuar com os irmãos que nós vamos falar sobre a porta da fé se abre entre os gentios. Irmãos, quem são os gentios? Os gentios naquela época era qualquer um que não fosse circuncidado. Resumindo a conversa, para todos os demais, fora judeus, gregos ou alguns poucos convertidos em Jerusalém. Os demais, todos, eram gentios. E esses demais que ali estavam, eram pessoas que, para os olhos dos judeus, se quisessem se tornar judeus, era permitido. Porém, eles tinham que abandonar praticamente 100% da sua vida passada e se adequar todos os ritos e rituais religiosos imposto pelo judaísmo da época, e eles tinham que passar pela circuncisão independente da idade. Qualquer homem tinha que passar pela circuncisão, os seus filhos também, independente da idade, e ele tinha que abandonar todas as práticas, independente se essa prática era cultura ou não, se era algo religioso ou não, ele tinha que abandonar, independente de entender se aquilo feria os princípios bíblicos ou não. Só para os irmãos entenderem, existia algumas culturas na época que os homens, eles eram gentios de outras nações, e eles utilizavam, por exemplo, calças, e eles tinham os cabelos cortados e as barbas cingidas, como nós aqui hoje estamos, cortado, baixinho, alguns têm a barba, mas a maioria está no zero aqui. E quem tinha isso aqui, a barba no zero, ele não podia participar da religião judaica, porque ele não poderia nunca aparar sua barba, e ele não poderia usar calça. Ele tinha que usar a túnica ou uma beca específica para se mostrar um grande religioso. Ou seja, não era sobre o que estava interno, mas o que estava externo, que demonstrava se você era alguém que seguia o judaísmo ou não. E o grande problema que a gente lê o decorrer de toda a história bíblica, do texto base
como um todo utilizado, é justamente que Deus veio para demonstrar amor, para reatar a comunhão com o povo judeu, com a intenção de, como Cristo fez com a igreja, implantar a igreja para que alguém iniciasse ou desse o start do evangelho na terra. Qual é o evangelho? O evangelho do reino, não só o evangelho da salvação. Porque os judeus pregavam o evangelho, vamos falar assim para vocês entenderem, não era o evangelho de Cristo, mas eles pregavam uma palavra de salvação, mas começando dos preceitos externos e encaminhando para os preceitos internos, com imposição de mãos de animal, sacrificado, perdoava, sobre essa sequência de ritos e rituais religiosos. E Cristo veio para implantar um evangelho totalmente diferente. Um evangelho que ele é primeiramente interno para depois refletir o que está externo. Então, nessa época a qual nós estamos falando, referenciando, vamos falar pelo princípio lá com Cristo, foi um grande problema. Por quê? Porque eles não queriam viver e não tinha como a cabeça de um judeu entender, apesar de, quando a gente estuda a Bíblia, você entende que é só Deus para cegar o olhar, a mente desse povo, da mesma coisa que Deus fez com Faraó, foi lá e cegou, fechou o coração dele, porque não tem lógica um cara passar por meio mundo de praga, ver o povo morrendo e continuar com o coração fechado, a não ser Deus fazer isso. A mesma coisa com o povo judeu, senão eles não matariam Cristo como deveria que acontecer. Mas, mesmo depois da morte de Cristo e ressurreição, e prova real de pessoas importantes viram Cristo vivo, há relatos de Flávio Josefo que pessoas importantes, pessoas do alto escalão romano e do alto escalão judeu, viram Cristo vivo entre algumas pessoas, porque a Bíblia ela não é descrita em sua totalidade. Imagina a gente escrever o nascimento e até a ascensão de Cristo ao céu na sua totalidade. Estaríamos nós aqui com livros imensuráveis. Hoje, na nossa realidade, seria fácil. Se os apóstolos fossem nessa época, a gente gravava um monte de áudio num grupão e pronto, né? Agora, naquela época, transcrito em manuscrito, irmãos, eram escrituras absurdas, anos e anos e anos, alguém escrevendo. Hoje para nós seria quase que o pastor da igreja teria que ficar exclusivamente dedicado a ler, porque ele passaria a vida inteira lendo e talvez não iria conseguir entender tudo, porque é muita coisa que a gente não tem um relato específico, mas tem vários escritores que estavam, judeus ou não, estavam próximos, ou até viveu um pedacinho de Cristo, da vida de Cristo aqui na terra, como o próprio Flávio Josefo, que viveu ali entre 40 a 70 anos depois da ascensão de Cristo, a morte e a ressurreição dele, e ele relata vários conhecimentos que foram passados de quem esteve lá, pessoas próximas que posteriormente foram morrendo, mas como o judeu é campeão em passar o conhecimento de pai para filho, eles relataram para um, que foram passando para outro, e chegou nesses escritores muito próximos a Flávio Josefo, entre outros. Isso não está na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Porque, como eu disse, se fosse colocar tudo na Bíblia, e a Bíblia ela foi escrita com as coisas mais importantes para que eu e você pudéssemos não errar o nosso caminho. Se fosse relatar tudo ponta a ponta, a gente ia ver coisa que talvez os nossos olhos e corações hoje não iriam entender, porque nenhum dos apóstolos, antes discípulos e antes apenas seguidores, eram homens perfeitos. Então, para nós hoje seria um absurdo você ver coisas ou entender coisas de apóstolos que ninguém sabe qual era aquele espinho na carne de Paulo, só Jesus para saber. Há muitas especulações, mas qual era? Ninguém sabe. Sabíamos que ele era solteiro. O que mais? Não sei. Se você pega outros apóstolos, por exemplo, você não vai saber muitas coisas sobre a vida antes e nem durante a carreira dele. Mas voltando para a nossa lição, naquele momento starta-se a pregação do evangelho para os gentios, para a igreja que nós conhecemos. 50% do que conhecemos hoje veio egresso lá de quando a igreja foi iniciada, e decorrer também da visão que Paulo teve e veio apregoando o evangelho. Segundo, primeiro que ele aprendeu com Barnabé, que para mim eu falo que Barnabé é um crente fora da lógica, porque ele trouxe, imagina você instruir um dos maiores implantadores de igreja. Barnabé, creio eu que será um dos grandes colhedores de fruto, daqueles que só abriu a porta, pôs alguém para dentro e deixou aquela pessoa crescer e voar,
e vai colher fruto através do que Paulo fez. Porque ele foi, pensemos eu e você, para os gentios, quem que foi que conduziu Paulo? Foi Barnabé. Agora, a visão dele foi, a visão, prosseguindo, a visão de Paulo ele entendeu um evangelho, uma construção do evangelho do reino, que às vezes Pedro e os demais que ali não estavam conseguindo entender da forma correta. Porque quando você começa a observar como Paulo tratava o evangelho do reino, era totalmente diferente da visão de Pedro e os demais que ali estavam já na igreja de Jerusalém estruturada. Durante a perseguição ali, Jesus morreu, Jesus foi visto vivo, aconteceu aquela bagunça, digamos ali, uma perseguição, mata um, mata outro, só que a igreja, ela começou a crescer, começou a ter estrutura. Quando a igreja inicia-se a ter uma estrutura em Jerusalém, inicia o que nós conhecemos hoje. Por exemplo, por que sai uma pesquisa recente, por que o islamismo não cresce no Brasil de uma forma avassaladora, igual em outros países do mesmo nível, patamar financeiro que o Brasil? Por conta das igrejas pentecostais. Elas estão em todos os lugares. Todo lugar tem crente. Aonde você vai no Brasil tem crente. Pode não ter um hospital, mas tem uma igreja. Quantas cidades que, se você for pesquisar hoje, cidades que não têm hospitais, mas tem uma igreja. No mínimo tem lá uma igreja Assembleia de Deus, talvez uma batista daquelas mais antigas, mas tem uma igreja falando de Jesus lá. A igreja de Jerusalém naquela época, ela passou por uma perseguição muito ferrenha, só que ela começou a trazer gentes de peso na sociedade para dentro da igreja. Então a igreja de Jerusalém começou a ganhar corpo, só que ela começou a crescer e querer simplesmente ficar com ela, porque agora Pedro viajava com a esposa, Pedro era mantido pela igreja, então ele já era remunerado, ele tinha uma condição de estar com a igreja crescendo, remunerada. Ele entrou-se no lugar do conforto, estava muito bom para ele naquele jeito, porque se ele começasse a trazer os gentios, ele teria que parar de achar certo a circuncisão, e para os judeus vir aceitar Jesus e crer que Jesus era o Filho de Deus, mas continuar circuncidando o filho por conta da tradição, era muito fácil. Era difícil, você vir falar que a salvação agora é mediante crer que Cristo é o Filho de Deus. Isso era difícil, porque eles não sabiam como entender que a salvação agora é de graça, porque a porta da graça foi aberta. Irmãos, é mera coincidência nos nossos tempos de hoje. Parece que é difícil a gente aceitar que a salvação não é mediante esforços braçais, mas é mediante crer que Cristo é o Filho de Deus e acabou. O reino de Deus precisa continuar, é outra conversa. Como eu falei para vocês no início, nós temos o evangelho do reino e o evangelho da salvação. Para ser salvo, é mediante crer que Cristo é o Filho unigênito de Deus e crer que Ele pode salvar. Bora para cima. Começa a transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro ela nunca vai existir. Por isso que Cristo veio, senão de Cristo não precisa vir, porque todo mundo ia ser santo de fora para dentro. Agora Cristo veio para quê? Para nos permitir ter acesso ao Pai de dentro para fora, em uma comunhão, transformando a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, renovando a nossa mente, trazendo clareza, implantando aquilo que foi a primeira pregação de Jesus, que ele fala sobre metanoia, para transformar a nossa mente, para que nós entendêssemos que é chegado o reino de Deus na terra, é aqui. Então, quando nós observamos como estava a igreja de Jerusalém, ela queria cumprir ritos e rituais, para que ela pudesse ter acesso à salvação. E Pedro achou muito confortável, porque cá entre mim e você, era meio confortável, porque eu estava com muitos crentes que davam altos dízimos de oferta na igreja, estava muito bom, a igreja de Jerusalém estava confortável. Quando chegava um irmão grego, você é circuncidado? Sim, então vem para a festa. Você não é circuncidado, você está fora da igreja. Irmãos, eu já vou entrar na lição, eu só preciso que vocês entendam o cenário que Deus cria para que Paulo, o cenário que estava para que Deus criasse o que foi criado com Paulo, senão nós não conheceríamos o Evangelho, nós não saberíamos sobre o reino de Deus, talvez conheceríamos o Evangelho da salvação,
que é assim, ó, igual o ladrão da cruz, aceita Jesus e corre para morrer rápido, porque senão você corre de perder, porque você não vai dar conta, então é rápido. Ou então você tem que, o homem, passar pela circuncisão, as mulheres, elas teriam que ter uma restrição externa ao seu lar. Irmão, se você observar o que Cristo fez com a igreja, e depois ele teve que dar uma quebrada, e trazer Paulo para clarear algumas coisas, com a visão que Paulo tinha do lado de fora, porque, irmãos, para começar, Paulo foi rejeitado por Pedro e os tais, porque ele não tinha andado com Jesus. Então a rejeição com Paulo foi muito grande, porque quem era Paulo? Perseguidor, matador, mas era um espetacular conhecedor da palavra. Eu falo para vocês que daqueles que ali estavam, se não fosse o Espírito Santo agindo, nenhum deles conseguiriam chegar à intelectualidade bíblica de Paulo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo era alguém que tinha duas nacionalidades, ele era um centurião, enquanto Saulo, e enquanto Paulo, ele tinha as crenças da Bíblia toda na mente dele, teologias proféticas da Torá, como nenhum dos outros que tinha ali. Paulo tinha sido treinado com oratória sensacional. Aos 12 anos, para poder passar, ele tinha que vir ao público e citar leis, Torá, leis e profetas de boca e explicar. 12 anos de idade, gente. Ele era treinado com oratória sensacional. Além de conhecer a Bíblia como tantos quanto. Agora imagine, primeiro ele vê algo que muda a mente dele, que é Cristo. O que é que Cristo falou e mostrou para ele, o que Cristo revelou, ninguém sabe. Posteriormente ele anda com Barnabé um período, depois ele passa 3 anos no deserto, isolando a sua mente, resetando tudo aquilo que ele achava que era certo, para entender sobre o que era certo. 3 anos, irmãos. Às vezes Deus nos coloca em posições para que a gente possa conhecer a Cristo e nos fazer conhecido dele, e às vezes a gente quer fugir daquilo, sendo que o que Deus tem para fazer depois daquele período é muito maior do que imaginamos, e às vezes a gente quer correr desse período que Deus quer ter com a gente, para se revelar, para mostrar a verdadeira face dele para a gente. Agora, Paulo conheceu uma face de Cristo e do Evangelho do Reino, que os apóstolos não tinham tanto conhecimento, só que era necessário que Paulo viesse depois. Porque se Paulo viesse durante o período com os discípulos, ele também seria moldado segundo aquilo que Pedro ia falar. Por quê? Porque quando Cristo institui Pedro como líder de todos, todos iam seguir retamente, inclusive Paulo. Paulo era um excelente cumpridor de ordem, tanto que ele era um centurião, tanto que ele tinha crescido aos pés de Gamaliel. Então, se Paulo vem antes, Paulo simplesmente seria um qualquer entre os apóstolos que implantaria igrejas para judeus. Então, precisou-se que Deus fizesse o que fez, Cristo fizesse o que fez com Paulo, para que ele pudesse, espera aí, eu vou te ensinar 3 anos no deserto, quem eu sou de verdade, o que eu quero que você faça e você fale. E aí nós iniciamos a nossa lição, só para vocês entenderem, e esse era o cenário a qual Paulo estava vivendo, a qual Paulo estava convivendo com a igreja. Paulo tinha acesso à igreja, porque ele era judeu, ele era circuncidado. Só que quando ele pregava que o evangelho tinha que ser para todos, e a circuncidão não deveria ser mais necessária, ele entrava em atrito real com Pedro, tanto que várias vezes ele chegou para Pedro e falou: Pedro, quem te disse que precisa circuncidar para ter acesso ao céu? Quem te disse? Eu falo-se hoje, olha, vamos dar uma olhada para dentro das nossas igrejas hoje, das igrejas a qual estão por aí. Eu vejo alguns pastores, irmão, querendo cumprir rito judaico. Eu falo assim, gente, se é para cumprir tem que cumprir tudo, ninguém dá conta de fazer, por isso que Cristo veio. Se eu for cumprir rito religioso judaico, achando que a lei vai me salvar, eu nunca vou ser salvo, porque se nós dessemos conta de cumprir a lei e ser salvo, não precisava de Jesus Cristo ter vindo, era só continuar cumprindo a lei. Agora, se eu implanto a lei dentro da igreja, eu simplesmente anulo o sacrifício de Cristo. E o que Paulo veio fazer quando a porta da fé começou a se abrir para os gentios, por quê? Porque Paulo, ele tinha a cabeça fora da curva, ele não pensava dentro da bolha. Se ele fosse um pensador dentro da bolha, Cristo talvez nunca teria trazido ele para o lado de cá, porque Paulo, ele tinha algo que muitos de nós não temos, que ele gostava de viver
tudo intensamente, nada no mais ou menos ou no automático. Ele viveu lei, profetas e a Torá intenso, era mestre. Ele viveu como centurião, chegou ao cargo máximo permitido para um judeu misto. Ele não poderia crescer mais do que centurião. Se ele pudesse, pode ter certeza, ele seria general. Mas generais romanos só pode ser quem é 100% romano. Por isso que Paulo não cresceu. Ele ficou ali, só entre o que era, ou seja, o que era permitido para ele, ele chegou ao máximo. Agora, ele conhece Cristo. O que ele quer saber de Cristo? Tudo. Ele quer saber de tudo, porque ele quer viver ao máximo. Aí Cristo simplesmente, na minha visão que eu tenho até hoje, que eu tenho estudado, é que Cristo fala para ele assim: é muito simples. Não tem muita coisa que você tem que firula, que você tem que pôr mais. Não precisa ir para Jerusalém mais, pôr a mão em cabeça de animal. Você não precisa ter alguém para te guiar e te apresentar perante Deus. Deus nos deu pastores, para que esses pastores nos conduza e nos dê direcionamento bíblico, porque Ele sabe que a maioria de nós não vai conseguir achar o caminho certo, sozinhos. Porque o nosso sumo pastor Cristo conhece a fraqueza do nosso emocional. Então o que ele fez? Vou colocar pastores que são líderes, que vão se dedicar a orar, a jejuar, a ler a palavra mais do que vocês, para que eles possam trazer a direção para vocês, já que vocês vão ficar, às vezes, como ovelhas perdidas por aí, e não vão conseguir achar a direção. Agora, Paulo entendeu que o acesso nosso é direto com Deus, mediante Cristo, é claro. Chegou em Jesus Cristo, você acessa a Deus. Você não precisa mais de intermediador e de ritos religiosos. Irmãos, quantos testemunhos a gente vê de pessoas que estão criminoso lá, quase morrendo. Ontem estava vendo um testemunho de um pastor, que ele era pregador do evangelho agora, mas que lá atrás, ele estava em uma boca de fumo, lá no favela do Rio de Janeiro, e aí o chefe lá do outro tráfico, do outro morro, conseguiu invadir o morro dele e chegou para atirar nele. E ele falou assim, e aí o chefe do outro tráfico que ia matar ele, colocou a arma na cabeça dele e falou assim: vou te dar um único pedido. Sair daqui eu não vou deixar, mas vou deixar você falar um único pedido. Comer, tomar, você quer o quê? Vou pedir para pedir, e você vai ter esse último pedido e acabou. Aí sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu só quero falar uma coisa. Eu posso fazer uma oração? Porque eu cresci conhecendo Jesus. E o traficante que ia morrer falou: Senhor, um dia eu toquei na sua casa, um dia eu preguei na sua casa, eu só quero te pedir, me dá uma oportunidade mais uma vez. E o traficante do lado de cá, que ia matar ele, olhou para ele e falou: mas peraí, minha mãe é crente, eu creio nesses trem aqui, rapaz, se eu matar você, eu morro depois, então eu vou ter que te liberar, só que se eu te ver de novo, envolvido com alguma outra coisa, eu não vou te dar outra chance. E o cara saiu de lá, foi para a igreja, aceitou Jesus, virou obreiro, é pastor, é pregador, e na Assembleia de Deus da Debrais. Entende, irmãos, que o que Cristo trouxe para nós é algo muito mais simples. O evangelho do reino, que também tem nele o evangelho da salvação, é muito mais simples. O que Paulo entendeu é que é muito mais simples do que ele viveu a vida inteira. Ele construiu uma redoma de circuncisão, de ritos e rituais religiosos pesados, para talvez tentar lá no finalzinho da vida, não ser achado com pecado nele, e ele poder morrer em paz e dormir com a geração dele, como eles falavam na época, vai dormir ao seio de Abraão, vai descansar. Só que aí Paulo entendeu que para ter acesso a Deus, não precisa cumprir esses ritos e rituais pesados, externos, sem antes internamente estar com Cristo em você. O que Paulo entendeu na sua essência foi: antes de mudar externamente, você vai mudar externamente, é claro, isso é consequência. Quem tem a presença do Espírito Santo dentro de si, ele vai gerar mudanças no seu coração de forma extraordinária. Agora, não é o contrário. E ele entendeu isso com clareza, tanto que a gente, mais para frente aqui, vai ver que ele debate com Pedro. Mas eu queria só trazer essa clareza da situação da igreja daquela época para vocês. Se Paulo não vem, não conhecemos Cristo. Talvez da forma correta, talvez viveríamos ainda uma bolha de conhecer Cristo mediante ritos e rituais judaicos. Talvez aqui não estaria escrito Assembleia de Deus, estaria escrito Assembleia Judaica,
porque teríamos que cumprir ritos e rituais judaicos para ter acesso a Deus. Agora, o que eu e você precisamos compreender quando terminarmos essa lição é que quando Cristo traz Paulo para perto, foi para mostrar que o evangelho é mais simples e mais básico do que às vezes os nossos olhares têm sido para com as outras pessoas que não estão dentro dos nossos ritos religiosos. Porque às vezes os meus ritos religiosos têm feito com que a minha visão do evangelho seja de restringir em vez de expandir o nome do reino de Deus. Às vezes eu quero reter o evangelho para mim, às vezes eu quero, por quê? Porque o evangelho que eu creio é um evangelho de restrições, segundo o meu entendimento. Como a gente vê por quantos anos, várias igrejas que tem por aí, que viveram ritos pesadíssimos, e esses ritos pesadíssimos faziam com que a igreja fosse extremamente restrita. Eu vou falar o nome de uma igreja aqui, não tem problema, a igreja Deus é Amor. Para mim é uma igreja sensacional também. Mas o que aconteceu com ela? Ela simplesmente tem hoje, cada igreja que você vai tem 3 pessoas, 4 pessoas, quando está cheia tem 10. Mas por quê? Porque ritos e procedimentos religiosos imperaram mais do que o evangelho do reino de Cristo. Porque eles quiseram fechar e não quiseram ter um olhar de expansão segundo Cristo queria. Porque a minha pergunta que eu sempre faço para mim, quando eu vou fazer uma ministração é: será que a visão que eu estou tendo nessa ministração é a visão que Cristo quis que eu tivesse? Será que eu estou restringindo ou expandindo o evangelho? Será que eu estou fechando o evangelho para ninguém entrar, ou eu estou permitindo que as pessoas entrem, aceitem a Cristo e depois mudem os seus caráteres, depois mudem o seu externo? Porque Cristo, ele não vai mudar o externo, porque senão eu poderia ter continuado o judaísmo do mesmo jeito. Na nossa introdução da nossa lição, diz assim, lá no comecinho só: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhe confiou. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria e seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Síria Menor, anunciando o evangelho em Antioquia, Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é um assunto que eu e você nós vamos aprofundar agora para frente, que eu vou acelerar aqui para os irmãos entenderem. Que descer aí no coração de vocês o conhecimento, o entendimento, a clareza do Espírito Santo, que eu e você temos uma missão principal. Primeiro é entrar no reino de Cristo, viver no reino de Cristo, em posições e em locais que Cristo espera de nós, e expandir o reino de Cristo. Cristo não vai mais vir aqui expandir o reino. A próxima vez que ele vir aqui à terra, ele vai vir para implantar o reino de cima para baixo, de forma teocrática, com cetro de ferro. Se não está comigo, morre de fome. Se está comigo, vai viver bem. E pronto. A próxima vez que ele vir, ele vai implantar desse jeito. Agora, nesse momento, cabe a mim, cabe a você implantar o reino de Cristo segundo o evangelho que ele disse. Como? Você vai vir e receber de graça. E é gratuito, literalmente. Eu vou impor o quê? Vai impor nada. O Espírito Santo que vai entrar no seu coração e vai demonstrar para você aquilo que você precisa mudar. Quem que vai fazer isso? O Espírito Santo. Mas para que eu possa mudar, primeiro eu preciso conhecer Cristo, aceitar a Cristo, conhecer o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo. Depois eu vou mudar. É por isso que nenhuma pessoa chega na igreja e muda de verdade em menos de 2, 3 anos. Até lá é só casca. Só casca. Se você não aprofundar, não acompanhar, não pôr perto. Irmãos, eu vou falar algo muito sincero que eu vejo, essa visão de Paulo e Barnabé. Imagina se Barnabé tivesse só trago Paulo, abriu o olho de Paulo, ele larga Paulo para lá. O que tinha acontecido com Paulo? Ele ia fazer a mesma coisa que Pedro, ia criar um misticismo religioso. Mas o que Barnabé fez? Trouxe para perto, mostrou quem era Cristo, mostrou o evangelho de Cristo, foi acompanhando, foi andando, foi viajando. Imagina um bate-papo que Barnabé não tinha com Paulo
para poder ajudar ele clareando. Aí eu penso, imagine que nós estamos aqui em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se até o final de dezembro de 2026, cada um aqui escolhesse uma pessoa, dentro ou fora da igreja, para acompanhar de pertinho, ensinando a Bíblia, ensinando sobre oração, jejum e o evangelho de reino, teríamos no máximo o dobro ano que vem. Irmãos, em 10 anos, nós teríamos 700 pessoas aqui dentro. No outro ano, 1.400. No outro ano, irmãos, a igreja iria expandir de tal forma que talvez os territórios de Goiânia não suportariam a igreja de Goiânia. Teríamos que fazer igrejas aos redores, como por exemplo, algumas cidades vizinhas nossas aqui, que tem, países vizinhos nossos aqui, que tem igrejas para 70, 80 mil pessoas. Na África tem igrejas para 110 mil pessoas sentadas. Mas por quê? Porque eles entenderam que a expansão do evangelho não é sobre loucura, desespero. É sobre você entender que o evangelho é simples, é básico e é diário. É vida, é convívio com Cristo, é alinhamento de mentalidade com Jesus. E mais do que isso, é você levar o evangelho que você vive para as pessoas que estão ao seu redor, trabalho, escola, onde você reside, os amigos, os conhecidos. Irmãos, a gente passa anos sem falar do evangelho de Jesus para a pessoa que a gente sabe que está indo para o inferno, e a gente ama aquela pessoa, mas não fala de Jesus para a pessoa. Aí quando a gente vai apresentar Jesus, é um Jesus com cetro na mão. Ainda não chegou essa vez. Por enquanto é o Jesus que ama, que cuida, que trata, que liberta, que tira os vícios, que traz para perto, que cura de dentro para fora, que quer que você venha do jeitinho que está, e Ele vai te mudando, te moldando, te levando para o caminho correto. É esse Jesus que eu deveria apresentar para todo mundo. Só que eu já apresento Jesus assim, se você não vir, você vai para o inferno. Aí a pessoa, mas espera aí, se eu for pelo medo do inferno, eu não vou aceitar Jesus, nem crer nele de verdade, porque eu vou cumprir ritos e ritualidades religiosas para não ir para o inferno. É por isso que os judeus faziam o que fazia. Não era para ter acesso a Deus, era para não ir para o inferno. E o medo de ir para o inferno não vai nos dar acesso a Deus. Ou eu tenho alinhamento e comunhão com o Espírito Santo e com Deus, ou eu não tenho acesso ao céu. Então é tipo assim, não vai adiantar só chegar perto de Deus por medo, porque se for só por isso, você nunca vai conhecer quem Deus é, e nunca vai crer nele de verdade, e nunca vai ter acesso ao céu quando chegar a época de você morrer, ou o arrebatamento acontecer. Irmãos, é muito básico. Se eu não crer que Jesus é o Filho de Deus, e não crer de todo o meu coração, de toda a minha força, eu não vou ter acesso a Deus, aqui na terra, e muito menos no porvir. Talvez eu entre no céu, lá naquela época que você mesmo vai ter que pagar pelos seus pecados. Não aceita nada, morre de fome, fica correndo, fugindo, apanhando. Aí você paga pelo seu próprio pecado, depois que a igreja for tirada da terra. Mas até lá, irmãos, pelo amor de Deus, é de graça, é gratuito, é algo básico. Aceita Jesus que Ele vai mudar teu coração de dentro para fora. Por que essa mensagem ela é importantíssima para a igreja hoje? Irmãos, qual é o caminho que a gente está tendo até chegar a Cristo? Fala para mim. Essa foi a visão de Paulo. Será que estamos vivendo o evangelho correto ou não? Isso é perigoso, irmão. A gente vai chegar onde assim? Será que nós estaríamos contentes conhecendo o evangelho de Cristo, o evangelho do reino real? Estaríamos contentes e tranquilos vendo a igreja não expandir? Eu não estou falando só porque o pastor quer que a igreja cresça, porque às vezes a gente fala, irmão, tem que evangelizar, irmão, tem que fazer isso. Aí a gente fala, o pastor quer que a igreja cresça. Irmãos, é claro que ele quer, porque é a expansão do reino. Se o reino está parado, irmãos, o reino está perdendo. Ou vocês acham que o inimigo de Deus não está 24 horas planejando para destruir você e impedir o crescimento do reino? Porque o inferno foi feito só, exclusivamente, para o diabo e os anjos dele, para nenhum ser humano. Só vai ser humano que não crê que Cristo é o Filho de Deus. Esses vão, o resto, irmãos, fiquemos atentos, porque a expansão do reino de Deus está perdendo espaço, porque a gente preferiu ser igreja só de Jerusalém, só educando os filhos,
só criando ritos e rituais na nossa mente, com medo de não ter acesso ao céu, com medo de ter que ir para o inferno. Só que se eu não crer que Cristo é o Filho de Deus, se eu não ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo, claro, isso é um processo, se isso não acontecer, eu não vou entrar no reino dos céus, não adianta. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Se você não colocar isso na sua cabeça, infelizmente, corre um grande risco da gente passar a vida inteira cumprindo ritos e ritualidades religiosas e a gente perder o reino dos céus. E para piorar, a gente não cumpriu o grande mandamento de Cristo, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, que não é uma convite, é uma obrigatoriedade, é um mandamento. O reino é implantado através de quem já tem o reino. O reino não é implantado através de quem ainda não tem. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Nosso tópico 1. Eu vou ler só a introdução aqui, o cabeçalho do tópico 1.1. O envio missionário, o avanço da palavra. O tópico 1.2. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. O tópico 1.3 diz, confiando no poder transformador do evangelho. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Irmãos, Paulo percebeu que se ele fosse ficar em Jerusalém e aos arredores, ele ia ficar como um teólogo perdendo o tempo dele, trazendo teologia, provando que Pedro e alguns estariam errados. O que ele fez? Vou fazer aquilo que Cristo me chamou, vou para fora. Já que eu tenho cidadania romana e cidadania judaica, Israel, eu sou israelita, mas também sou romano, então eu tenho acesso a qualquer outros países a qual são dominados por Roma. Eu vou viajar por aí falando o evangelho de Cristo. Ele saiu quem? Paulo e Barnabé. Eles foram a priori para a cidade de Barnabé, porque tinham conhecidos, pessoas relacionadas, mas não foram bem tratados lá. Tanto que no final, quando eles saíram de lá, eles bateram até as poeiras do pé para poder seguir viagem, porque aqueles lá vão ser condenados, não precisa nem falar isso, mas se eles não quiseram aceitar o evangelho, o problema é deles, o caminho da condenação também será deles. Mas a primeira, ela foi aberta aos gentios, concernente Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha conhecido e entendido que o evangelho era mediante acertar que Cristo é o Filho de Deus. Não era mediante rito e ritualidade, não era mediante cumprir o que o judaísmo mandava, era mediante crer que Cristo é o Filho de Deus. Você creu, entendeu, aceitou Ele no seu coração, o Espírito Santo entrou, começa a te transformar de dentro para fora, e você vai sendo mudado e moldado segundo Ele quer, tem comunhão com Ele, vai expandir o reino, prega para outro. Irmão, é basicamente isso aqui que eu falei, resumi o Evangelho. E aí você tem acesso a Deus aqui, e por fim, você tem acesso a Deus nas mansões celestiais quando você falecer ou quando você for arrebatado junto com a igreja. O nosso tópico 2 diz assim: a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, tópico 2.1. Tópico 2.2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Tópico 2.3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Por que os gentios, irmãos, cresceu de forma avassaladora? Fora de Jerusalém, o evangelho era pregado e as pessoas aceitavam Jesus de forma avassaladora. Porque eles não estavam com o coração fechado para conhecer sobre Deus. Os religiosos estavam, porque eles só conheciam um Deus que vinha e te pedia alguma coisa. Eles não conheciam um Deus que só ia te oferecer algo, e se você aceitasse, você ia fazer parte de algo muito maior, que é o reino dele, e era de graça. Você não tinha que fazer nada, só aceitar, só escolher andar com Jesus, permitir com que o Espírito Santo entre em você e te mude e te molde, só isso. E os judeus e alguns outros religiosos gregos que tinham uma ênfase religiosa muito pesada concernente aos deuses deles, não entendiam, não aceitavam, porque todo Deus que eles tinham aprendido até então tinha que oferecer alguma coisa para ter acesso. Agora, Jesus não pediu nada, só você, e não pediu para você fazer nada. Você vem para mim, me aceita como teu salvador, creia que eu sou filho de Deus e através de mim você vai ser salvo.
E a partir desse momento o Espírito Santo entra e você faz morada, te muda, te molda, e vai te ensinando o caminho do céu, e vai te ensinando a pregoar para outros, segundo a linguagem de cada um. E o que me deixa muito, muito, muito feliz, que no tópico 3 a gente trata sobre isso, que é a missão de Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera, é que o Evangelho de Cristo, até chegar até nós, passou por muitas turbulências e dificuldades, perseguições por conta de ritos religiosos. Só que quando o Evangelho, através de Paulo, chegava na vida de algumas pessoas, que elas não tinham essa trava gigante, o Evangelho era expandido na hora, porque o Evangelho é simples, é amoroso, é cuidado. Eu fico assim pensando, imagina Paulo pregando em alguns lugares, ele falava, gente, eu estou convidando vocês para conhecer algo maior, para conhecer um Cristo que a priori é invisível, mas você vai ouvi-lo e senti-lo para sempre. Apesar das dificuldades, você vai estar com Ele, coisas que as pessoas naquela época tinham assim, para ter acesso a uma salvação futura, você precisa apanhar, sofrer, fazer não sei o quê, ritos, pagar, precisa ofertar pesado, senão não tem acesso ao céu. Não é sobre isso. É claro que aqueles que aceitam a Cristo em seu coração, permite que o Espírito Santo te mude e te molde, você vai ofertar e dizimar na casa do Senhor com amor e alegria. Você vai pregar o Evangelho com amor e alegria. Por quê? Porque Cristo, Ele veio para fazer com que você seja salvo, faça parte do reino e também expanda o reino dos céus. E o reino não vai expandir se a igreja não tiver condições para isso. Então ela precisa ter pastores que buscam a palavra do Senhor, ela precisa de ter ovelhas que se reproduzem como ovelhas. Pastor não se reproduz, quem se reproduz são ovelhas, então quem tem que crescer é as ovelhas, não são os pastores. Então o reino dos céus ele é expandido por quem entende que faz parte do aprisco do Pai, ou seja, só tem como crescer se eu entender que sou salvo em Cristo, só tem como eu crescer se eu entender que o Espírito Santo está em mim, eu o sentir, o ouvir, ter um acesso, uma comunhão com Ele, eu começar a pregoar a palavra do Evangelho, seja onde eu for, porque eu faço parte do reino, eu quero que o reino se expanda, e as outras pessoas que eu gosto, até as que eu não gosto, também conheçam as do reino de Deus, que é um acesso que eu tive, e eu quero que todos tenham. E se eu entendo isso e a partir de agora faço parte do Evangelho do Reino, que é o Evangelho que tem o Evangelho da salvação dentro dele e que nos torna filhos através de Cristo Jesus, eu quero que todo mundo conheça o Pai que eu tenho. Então, se eu estou vivendo uma vida de não expandir o reino sem ter uma visão, não estou falando que você tem que largar seu trabalho, escola, tudo, faculdade, e só viver por conta do reino. O reino de Deus nunca foi sobre isso. O reino de Deus alcançou pessoas em alto escalão da sociedade romana e nunca pediu para que ele abandonasse os cargos dele, não. Você vai usar esse cargo a favor do reino, é para a expansão do reino. E finalizando, eu quero ler a conclusão aqui com vocês, porque eu quero fechar algo aqui. Disse assim: ao encerrar esse ciclo missionário, o apóstolo Paulo retorna à cidade onde havia sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrirá aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Finalizando a ministração para vocês, eu só quero que vocês coloquem no coração de vocês que se a igreja do Senhor Jesus Cristo entender com clareza o evangelho do reino que Paulo entendeu, que é o evangelho simples, tranquilo, que te salva de dentro para fora, que te muda e te molda, mas primeiro o evangelho entra. Eu não vou criar portas para as pessoas entrar, eu não vou ser porteiro e fiscal do reino dos céus, eu vou ser expansor. Eu vou me preocupar em ganhar vidas, em moldar pessoas, em ser um discipulador e não ser um porteiro que fica regrando. Irmão, você está errado nesse trem aqui, irmão. Tá bom? Ah, tá. Ah, até, né? Ah, até, né? Eu até assustei. Até, né? Tá bom, então. Porque o nosso... Fechou, obrigado. Porque nós temos que parar de ser fechadores de porta do reino do céu.
Irmão, se a gente ficar sentado e não deixar as pessoas entrar no aprisco do Senhor, a gente vai ser salvo? Vai. Mas quantos vão ser impedidos de entrar no reino dos céus por nossa responsabilidade? Irmão, se a gente preocupasse em ser evangelista, é claro, Deus chamou alguns para mestre, para pastor, para apóstolo, tem vários profetas, Deus chamou, eu concordo. Mas eu falo que se a igreja, aqueles que são ovelhas, que não foram chamados para um dom específico de estar aqui sendo levita, até os que fazem isso, mas eu falo assim, se quem canta se preocupasse em cantar, se preocupasse em ser o melhor em adorar e levar a igreja a adorar, se quem prega se preocupasse em ser o melhor, excelente pregador e levar a igreja a entender a palavra que o Senhor quer transmitir naquele momento, se quem ministra a escola dominical se preocupasse com isso, com a palavra, se quem é mestre se preocupasse em se aprofundar na palavra e ser mestre, ser muito bom entendedor profundo do evangelho simples que Cristo trouxe para nós, mas um evangelho que precisa ser explicado para as pessoas na forma simples e não da forma teológica. A teologia é para quem está estudando e não para quem está ensinando. Esse é o problema nosso. Se a gente se preocupasse com isso e o restante se preocupasse com a expansão, irmão, a igreja estava gigante. Eu não estou falando só para a igreja crescer, eu falo sobre o reino de Cristo estaria em cada local dessa cidade. Só estaria fora do reino quem realmente quer. Porque eu falo para você que tem muita gente que sabe de Cristo, é cristão, é evangélico, é católico, é espírita só de nome, nunca conheceu nada de Jesus de verdade, nunca teve experiências reais com Ele, nunca conheceu um Cristo libertador, que te ajuda, que te molda, que te dá as direções que você precisa, que tem um relacionamento com você, nunca conheceu isso. Irmãos, tem gente em Goiânia que nunca ouviu falar o evangelho puro e genuíno como ele é, só escuta falar que a igreja, quando você entra, te muda e te molda na pancada, tem que ser agora, você larga tudo e separa tudo, senão você não vai para o céu, e nunca foi isso que Cristo falou. Sim, sim, os próximos. Sim. O emocional foi resolvido, né? Sim. Pastor, trazendo para o lado, né, vamos falar assim, da psicanálise, todos nós, quando achamos alguma coisa muito boa, a primeira coisa que a gente quer fazer é esconder o que achamos, não é mostrar para as outras pessoas. Ninguém, infelizmente, o ser humano, depois que pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, porque tudo que ele acha que é importante, ele quer esconder. O pecado em nós, irmãos, ele precisa ser revelado, porque você precisa confessar e nunca mais fazer. O nosso problema é querer ter cristinhos entre nós. Cristo é só meu e não quero que ele se expanda, porque para a pessoa poder fazer parte do evangelho que eu creio, ela precisa ser moldada segundo o que eu quero. E não tem nada a ver, gente. É você que tem que ser amoldado segundo Cristo está querendo te moldar. Irmãos, a vida cristã é trajetória prolongada até a morte. Tem gente que, eu vou em algumas igrejas, eu tenho 36 anos, eu fui em umas igrejas ministrar, e as pessoas falam, onde você tirou isso? Está aqui desde sempre, porque o evangelho é uma palavra renovada sempre. Cristo traz um entendimento, uma compreensão nova, de acordo com cada geração. Por quê? Porque se eu for pregar o mesmo evangelho que o pastor conheceu, que alguns outros, que meu pai conheceu, a mesma forma de pregar, o evangelho extremamente radical, na época de vocês, só funcionava assim. Porque se não fosse desse jeito, não ia dar certo. Nessa geração agora, a geração conhecida como Z ou Beta, enfim, um monte de coisa que eles põem aí, essa geração é uma geração sentimental, gente. Que ela precisa sentir para se interessar. Se ela não sente, ela não se interessa. O que eu vou fazer? Vou jogar esse povo no inferno?
Eu não posso jogar esse povo no inferno. Eu tenho que achar uma forma de me fazer de doido, de bobo, de louco, para chegar lá no coração deles e apresentar um Jesus real. Essa é a minha função. Se eu for querer ser igual sempre foi às gerações passadas, imagine eu chegar e pregar o evangelho de João Batista. Raça de víbora, aceitar vocês vão tudo para o inferno. Irmão, eu estou no jornal amanhã, talvez você é preso. E se eu chegar falando, como alguns evangelistas que tem por aí, que a gente julga, mas estão ganhando gente para Jesus. Quando eu falo ganhar gente para Jesus, deixa eu falar para vocês, David Leonardo. Irmãos, eu não concordo com 99% do que ele fala. Porque ele tinha que entender que ele foi chamado para evangelizar e abrir a porta do evangelho. Ele não foi chamado para direcionar ninguém, para conduzir ninguém. Ele não é pastor, ele é um evangelista. E para isso Deus o usa com excelência, porque ele apresenta um Jesus para a geração do sentimento, que é um Jesus que interessa, porque você está sofrendo, ele quer tirar esse sofrimento de você. E as pessoas vêm para Jesus através da pregação dele e quer conhecer de Jesus, escuta outro pregador e vai para uma igreja e começa gente que nunca ia ouvir falar de Jesus. Não estou falando que eu concordo com a teologia dele. Estou dizendo que eu e você precisamos entender para quem que eu vou levar a mensagem antes de levar. Se eu vou ministrar para crianças, não adianta eu ir com essa mensagem aqui agora. Eu tenho que mudar e moldar para criança. Se eu vou trazer uma mensagem para adolescente, eu tenho que chegar aqui de uma forma, não é vestido não, gente. Posso vir de terno e gravata pregar para adolescente, mas a minha linguagem tem que ser de acordo com que o sentimento deles vão se conectar com o que eu estou falando, e eles vão acreditar, me dar razão e querer me ouvir mais. Por isso que os influencers estão estourando, e a igreja está acabando, porque a igreja ainda não entendeu. Por isso que tem uma ou outra igreja ali que eu acho que está muito errada, porque a teologia dentro da igreja é errada, mas a forma de pescar é certa. O grande problema que a igreja de Jerusalém ficou foi justamente isso. Eles não estavam mais pescando e não queriam também pescar, porque estava bom. Jesus deles estava ótimo. O judeu vai ser salvo mediante as nossas regras e os nossos rituais, e estava tudo bem para eles. Mas pastor, vamos fazer uma avaliação nossa. Eu vou fazer umas perguntas básicas que eu não quero a resposta de ninguém. Ninguém. Tudo na nossa cabeça é pagão, certo? Tudo. Se você vai falar assim, você não pode, porque você é pagão. Se não é de Deus, você é do inferno. Aí eu te pergunto, quais das senhoras aqui que casaram de branco no casamento? Talvez a maioria. Te pergunto, o casar de branco é pagão ou é o cristianismo que implantou? Paganismo. Pergunto mais para vocês, temos janeiro, fevereiro, março, junho, que são deuses romanos. A gente não nasceu nesse mês e usa esse mês? Quase tudo que o nosso meio brasileiro vive tem um monte de paganismo aí, gente. Agora, eu não estou querendo falar que a gente tem que aderir ao paganismo, não é isso. É que a gente tem que entender que a gente precisa expandir o evangelho para as outras pessoas com um maior foco do que o maior foco ser a restrição do evangelho. É um tanto de coisa que a gente impõe para chegar a Jesus. E Jesus sempre falou, deixa vir do jeito que está, gente. Imagina as criancinhas chegando a Jesus e os discípulos vão atrapalhar Jesus, deixa, dando cambalhota, derrubando as coisas, deixa, porque eu quero é eles assim, porque se vocês não se tornarem como essas crianças, não terão acesso ao reino dos céus.
E quando Cristo fala isso, o que ele quer dizer? É que é simples ter acesso ao reino dos céus. Eu vou falar assim uma coisa que eu comentei com meu pai, comentei com o pastor Josué. A Assembleia de Deus Presbiteriana e Batista está passando pela primeira renovação geracional dela. A Assembleia de Deus daqui 5 anos, irmãos, vai ser uma das maiores igrejas do mundo, como foi lá atrás. Por quê? Porque essa nova geração de pastores que está vindo agora, que está trazendo essa renovação de trazer os jovens para cá. Por que isso está acontecendo? Porque faz parte do ciclo da terra. Os mais anciãos, de acordo com a Bíblia, deveriam ser aqueles que estão de cá dando um respaldo para a gente. Mas como muitas vezes a igreja traz o trabalho pastoral como o trem mais ruim da terra, ninguém quer mais. Só que Jesus está despertando uma geração nova de pastores novos, de líderes novos, que está entendendo que não é sobre isso. Por isso que algumas igrejas por aí, que trazem essa conexão na forma de falar mais fácil, cresceram mais do que a gente. Só que eu tenho percebido que Deus tem despertado os grandes líderes das igrejas, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, para que eles abram seus olhos. Eu tenho visto isso na Vila Nova, Campinas, Fama, para essa renovação acontecer, para essa conexão com o jovem, adolescente e a criança não ser entendida como uma conexão comum. Cada um precisa ter a sua linguagem de conexão para eles virem para o reino. E isso é papel nosso fazer isso. Isso não é papel de Jesus, que ele não vai vir aqui fazer isso mais não, gente. O que tinha que fazer, ele fez, acabou. Agora, o que der de certo e errado na igreja, é culpa nossa. A chave foi entregue lá, ó. Lhes dou a chave para vocês. Vocês vão selar aí, está selado. Não selou, não está selado. A culpa é nossa. O ônus e o bônus somos de nós, aos líderes da igreja. Quando eu falo, não estou falando só o pastor, não. É aos líderes da igreja, que talvez não buscam entendimento, a renovação da igreja como deveria. Quando eu falo a renovação da igreja, não é renovação da Bíblia. Ela é imutável e nunca vai mudar. É o entendimento da forma que a palavra é levada para a criança, adolescente, para o jovem e para a nossa geração. Irmãos, você vem aqui, igual, eu acabei de ministrar muita coisa para vocês. Muitas pessoas eu vi anotando. Vocês podem ir lá no Google, no GPT, no Cloudera, no Gemini e falar assim: o pastor falou sobre isso, o que você acha? Faz uma análise exegética e estruturada para mim, para eu poder confrontar ele. E ele te entrega. Nós temos muito, mas muito conteúdo por aí de fácil acesso, para qualquer um que quer entender a Bíblia. Mas a grande questão é, o que o Espírito Santo vai conduzir cada um dos líderes e cada um dos membros dessa igreja, para que você possa falar para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho, de acordo com o que eles vão entender. Porque não adianta eu ficar falando o Evangelho de qualquer forma, se a pessoa não vai entender. Não adianta. Se eu ficar pregando o evangelho aleatório aí, se eu chegar agora e ficar pregando e cantando músicas evangélicas em inglês numa feira, vai resolver o quê? Irmão, se eu sentar numa mesa com um senhorzinho, rapaz, pastelzinho de franguinho com garoba é bom demais, né? Você gosta de uma garapinha? Não, moço, isso não é bom. Aí você começa a conversar. Fala, pois é, rapaz, como é que está a vida? Aí daqui a pouco você fala, não, a vida está difícil. Pois é, Jesus tem um jeito de ajudar você. Irmãos, entendeu, desceu um nível, conversou, conectou. O mundo corporativo faz isso para vender. E a igreja, às vezes, tem restringido com medo de perder aquilo que ela acha que é tão precioso. Só que Cristo é uma joia, o Evangelho é uma joia preciosa que precisa ser exposta e não restringida para nós. Tá? Deus abençoe, eu agradeço, devolvo a direção.